Vamos se pôr de pé nessa noite, né? Agradecer ao nosso Deus maravilhoso, digno de toda a honra e toda a glória nesse lugar, né? Porque foi Ele que te deu o fôlego de vida, irmãos. É momento de agradecimento. Quero dizer para você nessa noite que há uma fonte que jorra do trono de Deus, passando por esse lugar. Então, irmão, mergulhe na presença do Senhor nessa noite. O Senhor diz, lá na palavra dele em João 7,38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquela mulher samaritana, quando ela chegou no poço, ela estava ali para beber uma água comum, mas a própria fonte de água viva estava naquele lugar e ofereceu para ela a fonte de água viva. E hoje, irmão, você está aqui na presença do Senhor.
Aleluia, glória a Deus, Ele é exaltado sobre todos. Ele é adorado, não há outro como nosso Deus. Por isso que nós estamos aqui, para adorar a Ele, bendizer ao nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Nós adoramos a Ele. Como é bom poder servir ao nosso Deus, como é bom poder exaltar a Ele, como é bom poder estar na presença de Deus, sentindo a presença dEle, entregando tudo aquilo que temos para Ele. Porque nós vemos o cuidado que Ele tem conosco dia após dia, nós vemos os livramentos que Ele nos dá, nós vemos as portas que Ele nos abre. Imaginar que um Deus tão grande como esse nos ama, conta conosco, nos usa, nos capacita, nos chama para um relacionamento de intimidade. Imaginar um Deus tão grande como esse se importar com alguém tão pequeno como nós, a ponto de dar a vida do seu único filho para morrer naquela cruz por cada um de nós. E é por conta do sacrifício de Jesus lá na cruz que nós estamos aqui nessa noite. Foi o sacrifício de Jesus lá na cruz que nos permitiu estar de pé hoje, estarmos aqui para adorar a Ele em espírito e em verdade. Nós vemos o amor de Deus em todos os dias, cada detalhe da nossa vida. A gente precisa parar de olhar para os problemas, precisamos parar de olhar para as adversidades, parar de olhar para as pessoas e começar a olhar para Deus, olhar para aquilo que Ele faz, para aquilo que Ele nos proporciona. Porque quando nós olhamos para o Senhor, quando nós olhamos para o cuidado dEle, quando nós olhamos para aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, a gente para de se preocupar com as coisas. E a gente entende que a vontade dEle tem se cumprido em nós. E a gente entende que tudo aquilo que passamos faz parte do propósito dEle em nossas vidas. Que você possa ser alcançado por Deus nessa noite, que você possa ser tocado por Ele, entendendo que tudo aquilo que você tem vivido faz parte do processo de Deus para a sua vida, para que você alcance a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sabe, meus irmãos, essa semana a pastora Denise já começou a movimentar para a cantata de Natal. Todo ano a gente faz uma apresentação de Natal linda aqui. E já tem um tempo que a gente não faz um coral, e ano passado nós não fizemos, e todo ano a gente faz. A pastora Denise sempre que organiza isso, sempre que direciona tudo. E esse ano Deus já falou muito o coração dela, direcionando já tudo. Vai ser uma cantata linda, com coral, apresentação, teatro, dança. E se você quer fazer parte disso, procure a pastora Denise, dê o seu nome. Você pode fazer parte dessa apresentação de Natal e ser um canal de bênção para a vida daqueles que vão estar aqui. Então não perca tempo. Hoje a pastora Denise e o pastor Alex não estão presentes, não conseguiram estar aqui, mas domingo eles vão estar. Então procura a pastora Denise antes do culto, fala com ela, dê o seu nome. Não deixe de participar desse evento lindo de celebração ao nascimento de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos participar do nosso momento de dízimos e ofertas, que também é um momento de adoração ao Senhor, um momento de gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Mas fique em paz, porque esse não é um momento de obrigação, mas é um momento de adoração a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, porque Ele tem nos abençoado. Neide, aproveita, ora pra gente aqui, em nome de Jesus. Paz, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Jesus, por mais um dia na Tua presença, Pai. Abençoa cada irmão que puder ofertar. Seja, Senhor Jesus, o seu refúgio e abençoa a todos. Amém. Amém, glória a Deus. Eu vou estar aqui à frente para receber o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Gabriel, traz minha Bíblia que está aí atrás, por favor, na cadeira. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Lá em 2 Samuel, desculpa, capítulo 5. Obrigado. Vamos falar essa noite sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. Todos acharam? 2 Samuel capítulo 5. Amém ou misericórdia? Amém, glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Até aqui, feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, louvado seja o teu nome, Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela tua presença, obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui, Pai, obrigado porque nós podemos sentir o teu agir no meio de nós, porque nós podemos sentir o teu Espírito Santo, o teu toque, Pai. Nós queremos dar liberdade para o teu agir, Pai. Fala aos nossos corações, Pai, toca, Pai, na nossa vida, Pai, tira de nós todo engano, Pai, tira de nós tudo aquilo que tem nos impedido de ver o teu agir, que tem nos impedido de sentir a tua presença, Senhor. Que venhamos sair daqui, Pai, cheios do Teu Espírito Santo, que venhamos sair daqui fortalecidos, Pai, entendendo que tudo que nós precisamos é confiar no Teu amor, é confiar no Teu poder, é confiar em Ti, Senhor. Usa-me nessa noite, Pai, que eu venha diminuir, para que o Senhor cresça, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui no capítulo 5, Davi é ungido rei. E a gente lendo esses versículos aqui, nós vemos uma celebração. Nós vemos que todo o povo veio a Hebrom para o encontro de Davi, para que ele pudesse ser ungido rei. Na verdade, Davi ali estava só sendo uma confirmação de algo que já tinha acontecido há muitos anos atrás, na sua casa, quando ele estava lá apacentando as ovelhas de seu pai. Alguns, na Bíblia não fala, mas muitos estudiosos estimam que Davi tinha em torno de 15 anos quando foi ungido por Samuel rei. Ou seja, foram 15 anos de espera. 15 anos Davi, desde o momento que ele foi ungido rei por Samuel, até ele ser consagrado como rei diante de todo o povo de Israel. E às vezes a gente reclama de esperar alguns meses, ou talvez um ano, para que algo se cumpra na nossa vida. Quantas coisas Davi passou até ser ungido rei? Quanta espera, porque se fosse só falar pelo tempo de espera, já era muita coisa, 15 anos. Nós não estamos falando de 15 dias, 15 meses, foram 15 anos esperando. Só que não foram 15 anos na vida boa, 15 anos no palácio aguardando que o rei morresse e ele assumisse o trono. Foram 15 anos de luta, 15 anos de perseguição, 15 anos de batalha para poder alcançar a promessa de Deus na vida dele. Mas em nenhum momento a gente vê Davi desistir daquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. Ele poderia desistir, ele poderia falar: Senhor, isso aqui não é para mim, eu não quero mais isso, eu estava bem lá na casa do meu pai, cuidando das ovelhas, vivendo uma vida boa. Mas ele entendeu que o propósito de Deus era muito maior do que a vontade dele. E ele suportou e passou por tudo aquilo, por amor a Deus, por confiar em Deus. E a história de Davi, meus irmãos, traz muito ensinamento para nós. E na semana passada preguei aqui sobre esperar em Deus, sobre entregarmos a nossa ansiedade para Ele. Isso é um assunto que Deus tem falado ao meu coração. E eu quero falar um pouco sobre isso mais uma vez essa noite, trazendo um exemplo incrível aqui, que foi Davi.
Davi soube esperar em Deus. Não só o tempo, mas esperar no deserto, na adversidade, na luta. Todos aqui conhecem a história de Saul, primeiro rei de Israel. Um homem que foi levantado por Deus lá quando buscava jumentas de seu pai. E ele tinha tudo para ser um excelente rei. Tinha postura, tinha aparência, foi ungido por Deus, foi colocado ali por Deus. Saul começa bem, mas termina mal. Todos aqui sabem como Saul termina o seu reinado, desobedecendo a Deus. E ali naquele momento que Deus manda com que ele extermine todos os seus inimigos, e ele desobedece a Deus, ele poupa Agag, o rei, ele poupa o melhor do gado, ele poupa alguns objetos de valor. E quando Samuel vai ao encontro de Saul ainda tenta questionar, não, nós poupamos isso para sacrificar a Deus. E é aí que Samuel fala aquela frase que é muito conhecida, né? E acaso o sacrifício vale mais do que a obediência? Será que Deus espera de nós o que? Obediência. E ali naquele momento, Deus vira para Samuel e fala: Saul já não é mais rei. Eu vou te mandar até a casa de Jessé, que lá eu já escolhi alguém para substituir Saul. E ali começa a história de Davi. Porque quando Samuel chega à casa de Jessé, não é Davi que o primeiro a ser colocado à frente de Samuel. Até porque Davi era o mais novo, Davi era baixinho. Quem olhasse para Davi não ia ver alguém como um rei. Davi estava lá, novinho, criança ainda, cuidando das ovelhas. E é uma coisa que eu sempre falo isso aqui porque é verdade. Davi não foi deixado por último, ele nem lembrado foi. Porque nem seu próprio pai acreditava que ele pudesse ser alguém de tanta autoridade assim. Mas a palavra de Deus, ela já disse que Deus ele não veio para fazer as coisas sábias, mas para confundir as coisas sábias. E às vezes nós olhamos para nós e talvez não vejamos perspectiva alguma. Talvez a gente olhe para o nosso interior e não veja capacidade de fazer algo, capacidade de entregar algo para Deus. Talvez Deus tenha nos posicionado de alguma maneira, nos levado por um determinado caminho que a gente olha para o nosso interior e fala: meus irmãos, eu já falei isso aqui, mas quando eu era adolescente, eu nem, até para orar, eu tinha vergonha. Meus pais sempre tinham costume, meus pais sempre trabalharam fora, mas final de semana sempre tinham costume da gente tomar um café na mesa, juntos. E meu pai, ele sempre pedia para alguém orar, ou eu, ou uma das minhas irmãs, e eu sou o mais velho, e as minhas irmãs davam um show de oração em mim. Porque quando ele pedia para mim, eu sempre me esquivava, falava: eu tinha vergonha de orar. Se eu desse trela para minha vergonha, para minha timidez, eu não estaria aqui hoje pregando, eu não seria pastor, não seria líder de jovens. A gente não pode olhar para as nossas limitações, nós não podemos olhar para nós mesmos, porque se fosse depender de nós não teríamos condições alguma de fazer qualquer coisa. A gente tem que olhar para o Senhor, porque Ele é que nos direciona. É Ele que vai direcionando o caminho, é Ele que vai capacitando. Então, se Deus tem colocado algo no seu coração, não importa o que você pense a seu respeito, não importa o que as pessoas pensem a seu respeito, importa aquilo que Deus pensa a seu respeito. Sabe, então, Davi, ele nem lembrado foi. Quem era Davi? Mas mal sabia ele o que Davi era capaz de fazer. Das vezes que o rebanho era ameaçado e Davi tomava frente e protegia o rebanho, ali ele já estava demonstrando o caráter de um líder. Talvez você olhe para você e não veja nada, mas muitas das suas atitudes têm demonstrado o caráter daquilo que Deus busca em você e aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Sabe, a gente precisa parar de olhar para as nossas limitações, porque se nós formos olhar para as nossas limitações, nada vai acontecer. Mas isso é o ponto. Não é de nós, mas é dele. A capacidade vem dele. O agir vem dele, não de nós. Lembra de Moisés? Quem era Moisés? Moisés era um fugitivo, gago. Que condições ele tinha de chegar, voltar no Egito, a maior nação da época, e
liderar o povo que era escravo para sair de lá. Mas nós vemos o agir de Deus em todo momento. Quando Deus direciona, Ele vai abrindo portas, Ele vai capacitando. E ali nós vemos Davi sendo ungido rei com 15 anos. E talvez a gente olhe para a situação, porque Deus já tinha falado, eu rejeito Saul como rei. Então a gente olha, então está tudo certo. Então Deus já rejeitou Saul, Deus vai mover tudo, vai tirar Saul, Davi vai ser colocado como rei e tudo certo. Mas não é simples assim, porque existe um caminho a percorrer entre a liberação da promessa e o cumprimento da promessa. E esse caminho é um caminho de aprendizado, não é caminho de luta. As lutas, elas servem para nos fazer aprender e sermos moldados pelo Senhor, para que a gente possa alcançar aquilo que Ele tem preparado para nossas vidas. Talvez você esteja hoje aqui nessa noite passando por um momento de lutas. Talvez você esteja hoje aqui nessa noite passando por um momento de tribulação, um momento que nem você entende o porquê. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus está te preparando para algo grande. Nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Você não tem ideia daquilo que você vai viver lá na frente se você perseverar. Sabe, às vezes a gente olha para a nossa vida, a gente vê tantas lutas, tantos problemas, tantas tribulações, mas a gente não consegue imaginar que aquilo que a gente vive, aquilo que a gente está passando, está nos levando a alcançar a promessa de Deus nas nossas vidas. Assim foi como Davi. O primeiro grande desafio de Davi foi o quê? Foi Golias. E como é que ele tem acesso ao palácio? Através de Golias. Ele fez o que todo o exército teve medo de fazer. Nós estamos falando de um exército que era guiado não por Saul, não pelos homens, mas por Deus. Era o povo escolhido. Que aquele homem chega e desafia todo o povo, e o povo fica com medo, o exército fica com medo, aqueles homens todos com medo. E precisou chegar um garoto lá, franzino, sem porte nenhum, sem experiência alguma, para mostrar que era Deus que estava à frente. E ele vê Golias falando contra o povo, e ele fala, quem é esse incircunciso para falar contra o povo de Deus? Sabe, às vezes a gente passa por algumas coisas na nossa vida que nos abalam a tal ponto que a gente, ao invés de progredir, a gente regride. Ao invés de avançarmos, a gente recua. A gente para. A gente fica estagnado. E depois a gente quer culpar a Deus e falar, o Senhor tem tantas promessas, colocou tantos planos, tantos sonhos no meu coração, e é um problema atrás do outro, mas qual tem sido o seu posicionamento diante das adversidades? Qual tem sido o seu posicionamento diante dos obstáculos? Será que é um posicionamento de alguém que confia em Deus? Ou será que é o posicionamento de alguém que olha só para si mesmo? Porque se nós formos olhar para nós mesmos, nós não temos condições de avançar, nós não temos condições de enfrentar os problemas. Mas se colocarmos a nossa confiança, a nossa fé nas mãos do Senhor, nós vamos ver o milagre acontecer. Você acha que Davi tinha condições de derrotar Golias? Nós não estamos falando apenas de um guerreiro, mas nós estamos falando de um guerreiro de extrema altura. E Davi era um garoto baixo. Saul tenta colocar sua armadura nele, e ele fala, tira isso de mim, eu não preciso disso, isso aqui não me serve. E ele vai com 5 pedrinhas, que foi capaz de derrotar o gigante, porque ele entendeu que a força não estava no braço dele, mas a força estava no Senhor. Ele entendeu que tudo aquilo fazia parte do propósito de Deus para a vida dele. E nós vemos isso claramente, porque é ali que Davi é apresentado para o povo. E olha a forma que ele é apresentado para o povo, como alguém que não tem medo, alguém que não recua, alguém que vê o problema e entende que Deus é com ele. Liderança. Porque seria muito fácil o Senhor pegar, tirar Saul do trono, colocar Davi.
Mas era necessário etapas a serem alcançadas para que Davi pudesse assumir o trono. Para que o que aconteceu aqui no capítulo 5 pudesse se concretizar. E às vezes a gente olha para essa história aqui e não tem a dimensão da situação de tudo que Davi passou. E do que era agregado à vida de Davi em cada circunstância que ele ia passando. Porque você imagina qual foi a imagem que o povo teve de Davi depois desse enfrentamento? Ah, é só mais um? Você acha mesmo que foi isso? Ali já começaram a ver Davi como líder. E nós vemos isso aqui. Nós vemos isso aqui no versículo 2. Porque o povo estava falando para Davi: outrora sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Estavam reconhecendo aqui a autoridade de Davi, mesmo quando ainda Saul era rei. Eles já viam em Davi o espírito de liderança e alguém que poderia liderar sobre eles. Nada é conquistado com facilidade. Você tem promessas de Deus que foram liberadas sobre a sua vida? Saiba que vão vir lutas. Mas não são lutas para te desanimar. São lutas para te fazer crescer e te fazer alcançar aquilo que Deus tem para você. E às vezes a gente fica se perguntando: por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho enfrentado isso? Por que eu tenho vivido isso? Mas na verdade Deus está te proporcionando uma oportunidade de crescimento e amadurecimento. E nós vemos isso na história de Davi. Davi era novo. E Davi enfrenta Golias. Tem acesso ao palácio. E a gente olha isso e talvez possa pensar: poxa, agora a vida ficou tranquila. Já está no palácio. Agora é só ele assumir o trono. Mas nós vemos uma perseguição em cima de Davi. E sabe onde a gente pode ver esse crescimento e esse amadurecimento de Davi? Quando ele tem a oportunidade de exterminar Saul e não o faz, porque sabe que não era o tempo. Saul estava dormindo, Davi estava ali. O guarda ali estava com Davi e fala: é agora, Davi, mata ele, finaliza, acaba os problemas. Poderia acabar ali os problemas. Mas o que Davi fala? Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Davi entendeu que apesar de Saul, ele tinha sido colocado ali por Deus, e era Deus que tiraria ele dali. Ele entendeu que não era o tempo, e não adiantava ele cortar caminho. Quantas vezes nós procuramos cortar caminho quando a situação aperta? Quantas vezes nós procuramos tomar atitudes que não são direcionamento de Deus na nossa vida, por conta de medo, por conta de preocupações, por conta de insegurança, pela ansiedade? Quantas vezes nós tomamos decisões erradas na nossa vida, porque nós não sabemos esperar o tempo de Deus e achamos que ali é a melhor atitude a tomar? Quantas vezes? Sabe, a gente precisa parar para raciocinar quando a coisa aperta, porque no desespero nós tomamos as piores decisões na nossa vida. E a gente precisa buscar direcionamento em Deus. E amadurecimento é isso. É entender que ainda que algo seja fácil, enxergar que Deus não está ali. Porque a gente pode ter certeza, meu irmão, no momento que nós estivermos passando por dificuldades, por lutas, por batalhas, a gente vai olhar as circunstâncias e vão aparecer propostas, vão aparecer situações para tentar facilitar o nosso caminho. Mas pode ter certeza que se você tomar esse caminho, não vai dar boa coisa. E Davi teve maturidade suficiente para, mesmo olhando uma situação, aparentemente uma oportunidade imperdível, de recusar, porque saber que Deus não estava naquele negócio. Maturidade é isso, é entender quando Deus está ou não nas oportunidades que surgem na nossa vida. Entender o direcionamento dele para a nossa vida. E
quando nós entendemos isso, isso vai nos preparando para aquilo que Deus tem para nós. Vai nos moldando para as dificuldades que nós encontraremos na nossa caminhada, encontraremos mesmo quando alcançamos as promessas dele sobre nossas vidas. Porque, tudo bem, Davi chegou ali, capítulo 5, assumiu o reinado, e por conta disso acabaram os problemas, acabaram as dificuldades. A gente precisa entender que tudo aquilo que Deus permite com que a gente vá vivendo, que a gente vá passando, tem um propósito. É para nos deixar preparados para vivermos as promessas. Deus não queria só mais um governando o povo. Porque se fosse assim, era melhor deixar Saul. Deus queria alguém que fosse segundo o coração dele. E é assim que Davi é conhecido, um homem segundo o coração de Deus. Não porque não pecou, mas porque soube reconhecer o direcionamento de Deus na vida dele. Mesmo quando errou, reconheceu as suas falhas e buscou se acertar com Deus. E a gente vê esse amadurecimento e esse crescimento durante todo o reinado de Davi. Porque teve um momento que Absalão, seu próprio filho, se levantou contra ele. E ele teve a sabedoria de recuar para depois poder voltar e reassumir o trono. O seu próprio filho. Imagina essa situação. Depois de tudo que Davi passou. Sabe, e às vezes a gente tem vontade de largar Deus por muito menos. Porque a gente não tem a maturidade de entender o direcionamento que Deus tem procurado nos dar. Não sabemos esperar o tempo dele para a nossa vida. E esperar em Deus, queridos, é uma forma de obedecer. É saber entender o silêncio dele. Porque muitas vezes a gente não sabe esperar. O nosso ser já é assim. A gente quer tudo para ontem. A gente quer que as coisas se resolvam. A gente quer ver as coisas acontecendo. Só que há momentos que a gente precisa parar e deixar apenas Deus agir, Deus trabalhar e esperar o tempo dele. E quando a gente vê, as coisas vão estar acontecendo. Aprenda a esperar em Deus. Aprenda a descansar nele. Faça como Davi. Ainda que oportunidades surjam, busque um direcionamento em Deus. Fala, Senhor, será que isso aqui é o que o Senhor tem para mim? Será que é esse caminho que eu tenho que seguir? Ou será que eu preciso esperar? Ou será que eu preciso descansar? Descansa nele. Deixa ele agir, deixa ele trabalhar. Muitas vezes a gente não sabe esperar. E quando a gente não espera, é aí que as coisas saem do rumo. E sabe onde a gente pode ver perfeitamente isso em Davi? Não precisa abrir na sua Bíblia não, eu vou ler para você. Salmo 63. Tem 11 versículos apenas. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor que a vida, e os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Suas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Nós vemos um Davi
adorando a Deus aqui. E esse salmo foi escrito durante a perseguição do seu filho, seu próprio filho que se levantou contra ele, e ele teve que fugir no deserto, mais uma vez fugindo, mais uma vez no deserto, mas ainda assim ele teve forças para adorar a Deus, porque ele sabia, meus irmãos, que Deus era com ele. Se Deus colocou ele ali, por que alguém o tiraria se não Deus? Isso é maturidade, é entender que se nós estamos no caminho, no direcionamento que Deus nos deu, não importa aquilo que se levante, não importa aquilo que falem, não importa quem se levante, não terá forças para te derrubar, se você estiver debaixo da graça de Deus. Isso é maturidade, isso é entender quem Deus é, que Deus é poderoso para guardar, Deus é poderoso para mudar histórias. Então não tenha medo, não tenha medo de seguir o caminho que Deus tem direcionado para você, não tenha medo de seguir o direcionamento que Deus dá para a sua vida, não tenha medo de agir conforme Deus tem cobrado de você. Ah, mas se eu fizer isso, pessoas podem se levantar contra mim, pessoas podem começar a falar. Meu irmão, fique em paz. O medo nos enfraquece, o medo nos impede de alcançar coisas grandes que Deus tem para a nossa vida. E às vezes a gente tem medo de coisas, e quando a gente vai, a gente vê que nem era nada daquilo. Sabe, eu acho que eu nunca contei isso aqui. Eu lembro que quando eu passei no concurso da ESA, eu tinha alguns amigos que estavam cursando a ESA, já estavam fazendo a ESA lá, estavam se formando, e no cursinho que eu fiz também, alguns dos professores, eles eram militares aposentados e tudo, e muitos falavam sobre como era a formação e tal, e lá na ESA tinha um campo que era o mais temido, né? Para quem nunca foi militar, não conhece, campo é uma atividade que os militares fazem, que vão para o meio do mato durante, normalmente, segunda a sexta-feira, e fazem algumas instruções lá, e dorme pouco, come mal. E lá na ESA tinha um campo que era a CIESP, né? Que era organizada pela CIESP, que era a Seção de Instrução Especial. E era só militares que tinham cursos operacionais, tudo assim. E era um curso, um campo que todo mundo falava, olha, esse campo é sinistro. Normalmente o campo, como eu falei, é de segunda a sexta, esse começava domingo e ia até sábado. Eu falava, olha, lá o negócio é estreito, o pessoal é agressivo, a pressão é muito forte. E eu nunca tinha sido militar na minha vida, novo, indo morar longe dos meus pais, sempre morei com meus pais, tinha 19 anos, indo morar em outro estado. Falei, poxa, passar por isso eu tinha muito medo. E tinha um amigo meu que estava fazendo a ESA, que um pouco depois desse campo ele pediu para ir embora, ele desistiu. E aquilo me dava medo, eu ficava, caramba, como é que vai ser, meu Deus do céu. E esse campo nem era no início, para já passar logo, era no período de qualificação. Primeiro tinha um período básico, depois a qualificação, e durante a qualificação tinha esse campo. Eu lembro que todo o período básico eu ficava conversando com meus instrutores e perguntando como é que é a CIESP, o que faz lá, como é que são as instruções, para tentar perder um pouco de medo. E eu lembro, conforme ia se aproximando, aquele medo ia aumentando, que eu falei, se eu não aguentar? Porque desistir não era só sair do campo, voltar para o quartel e continuar, não. Se eu desistisse, era sair, ia ser desligado, acabou. Depois de um concurso que eu estudei, que eu me dediquei para passar. E eu tinha medo, acho que nem para a Bia eu contei isso. Eu tinha muito medo. E veio o campo, não foi fácil, foi uma semana assim, muita pressão psicológica. E chegou no final, eu fui destaque do campo. E por ser destaque do campo, eu fui selecionado para fazer um curso que ainda me proporcionou um aumento no meu salário. Então, às vezes, a gente fica com medo de algumas coisas, que quando a gente passa por aquilo, às vezes nos leva a alcançar algo maior do que a gente possa imaginar. Imagina se eu permito com que esse medo me impeça de fazer essa, porque o medo começou antes de eu ir. Eu falar, não vou aguentar, nunca passei por isso, é melhor não ir. Um amigo meu já desistiu, estava lá, e desistiu, eu vou desistir também. Aí se eu não vou, a família que eu tenho hoje foi através da ESA, porque eu conheci a Bia através de um amigo meu lá, que fez o período básico comigo, era amigo dela,
e me apresentou. Hoje eu posso ter mudado o meu ramo profissional, mas tudo que eu conquistei até hoje foi graças ao exército. Então, se eu permito com que o medo tome conta da minha vida, onde será que eu estaria hoje? Como será que estaria a minha vida hoje? Olha tudo que eu teria perdido por permitir com que o medo atuasse dentro de mim. Por permitir com que a insegurança, será como é que vai ser? Não é como vai ser, Deus está te direcionando, então vai ser. As coisas vão acontecer, Deus vai abrir portas, Deus vai te capacitar. E aquela situação que tem te colocado medo vai te levar a alcançar coisas que você nem imagina alcançar. Vai te permitir viver coisas que você não imagina viver. Sabe, não permita com que o medo te paralise. Confia em Deus, descansa nele, seja como Davi, que numa situação de insegurança, de incerteza, adorou a Deus. Declarou: a minha alma anseia por ti, os meus lábios te louvam. Ele poderia estar ali: Senhor, mais uma vez, eu já estou no trono e mais uma vez eu estou passando perseguição. Não, ele escolheu adorar, porque ele sabia que Deus poderia fazer um milagre, e fez. E muitas vezes a gente fica com medo, a gente fica estagnado, a gente fica parado, e a gente fica impedindo que Deus possa agir na nossa vida. A gente fica impedindo com que o nosso ministério cresça, com que a gente possa crescer em Deus, porque a gente não consegue confiar plenamente. Mas que nessa noite você possa sair daqui descansando nele, não importa o que você esteja vivendo. Saiba que Deus é com você. O que a gente precisa se preocupar, como eu falei aqui na semana passada, a nossa preocupação é: será que eu estou no caminho que Deus tem para a minha vida? Será que a minha vida é o que Deus espera de mim? Será que o meu agir, será que o meu pensar é aquilo que Deus espera de mim? Essa precisa ser a nossa preocupação. Se essa for a nossa preocupação, meu irmão, pode ter certeza que tudo vai dar certo na sua vida. Tudo vai fluir naturalmente, e a vontade dele vai se cumprir sobre você. Tudo que eu preciso é adorar a Deus. Tudo que eu preciso é me entregar a Deus. Tudo que eu preciso é confiar nele. Como eu falei aqui no louvor, nós estamos falando de um Deus que abriu mão da sua glória para morrer uma morte que era nossa. Aquela cruz era minha e sua. O que ele passou naquela cruz era para eu e você estarmos passando. Mas ele morreu por nós, ele se entregou por nós. Será que ele não é capaz de cuidar de tudo? Será que ele não é capaz de direcionar tudo? Será que ele não é capaz de abrir portas? Será que ele não é capaz de fazer um milagre? Será que ele não se importa conosco a ponto de abrir uma porta para nós, a ponto de direcionar o caminho? Quantas vezes nós temos escolhido outras coisas no lugar de escolher a Deus? Ele nos amou, ele se entregou por nós, e às vezes nós escolhemos tantas outras coisas, nós priorizamos tantas outras coisas. E Deus está sempre de coração aberto para nos receber, assim como foi com a parábola do filho pródigo. A gente só precisa retornar ao caminho, falar: Senhor, eu errei, eu pequei, mas eu quero confiar em Ti, eu quero descansar em Ti, porque eu reconheço que sem Ti eu não sou nada. Saia daqui nessa noite confiando nele, saia daqui nessa noite crendo no poder dele, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte, porque eu reconheço a minha dependência nele, eu reconheço que eu não posso, mas ele pode. Eu reconheço que eu não tenho condições, mas ele tem condições de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não ache que você não é capaz, porque Deus te capacita. Não ache que as coisas não vão acontecer, porque ele vai fazer acontecer. Se preocupe em estar no caminho que ele direcionou para a sua vida, amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você nessa noite.
pessoas, Pai, não só na mente delas, no coração, Pai, mas fisicamente também, Senhor. Não entender, Pai, que elas não estão sozinhas, Senhor, que ela tem, Pai, o Senhor, Pai, que está contigo, com elas, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. É o que eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém.